Se ele expressa o sentimento do mundo é porque ele é um homem que tem o mundo inteiro dentro dele. Goethe era um homem universal, ele se interessava em tudo, física, eletricidade, astronomia, meteorologia, botânica. É uma obra que irradia sua influência para absolutamente todos os países, todas as literaturas do mundo. Olá, você já imaginou como seria viver a vida de um grande artista? E de um grande estadista? Ou um grande pensador? E que tal tudo isso numa única vida? O ideal do homem universal foi consagrado no Renascimento, mas é plausivelmente tão antigo quanto a humanidade. É curioso, contudo, que dentre todos os bilhões e bilhões de seres humanos que já existiram, haja tão raros candidatos a este título. Platão foi o patriarca dos filósofos e um escritor de talento, mas um político frustrado que expulsou os poetas de sua república ideal. Pascal, um grande cientista, filósofo e teólogo, mas demasiado atormentado e recluso. Mesmo o ícone Leonardo da Vinci foi um pintor extraordinário, mas produziu pouco nas outras artes. Suas investigações são sonhos irrealizáveis e não deixou nada de digno de nota na filosofia. Johann Wolfgang von Goethe também tinha suas limitações. Ele desconfiava das abstrações da filosofia, foi administrador público, mas de um ducado menor, um cientista dedicado, mas mais inspiracional que efetivo, um pintor amador, um historiador diletante, um diplomata de ocasião. Mas de todos os homens universais foi o maior dos poetas. Primeiro escritor alemão de estatura inquestionável e o mais celebrado desde então, talvez nenhum outro em todos os tempos e lugares tenha o seu alcance e variedade. Ele produziu obras-primas em praticamente todos os gêneros: poesia lírica, épica, dramática, erótica, romances, autobiografia, aforismos, ensaio, crônicas, crítica literária e artística. Ele é, para o Iluminismo, o que Shakespeare foi para o Renascimento e Dante para a Idade Média. Seu Fausto foi o maior poema longo desde a Divina Comédia e o Paraíso Perdido de Milton e o drama mais emblemático da Era Moderna. Sua vida coincidiu com o período mais excitante e criativo desde o Renascimento. Ele atravessou da Revolução Francesa às guerras napoleônicas até a eclosão da burguesia industrial e das democracias liberais. Usando sua experiência e criatividade, radiografou estas metamorfoses e fascinou os maiores artistas, estadistas e filósofos. "Eis um homem", exclamou Napoleão aos seus oficiais. Para Marcel Proust, é a maior inteligência que já existiu. Para Stefan Zweig, o mais sábio dos sábios. "Minha ambição, meu tormento e minha alegria", disse Nietzsche, era viajar por toda a circunferência da alma moderna e ter sentado em todos os cantos. Verdadeiramente superar o pessimismo e, como resultado, adquirir os olhos de Goethe, cheios de amor e boa vontade. Em Goethe, o ideal do homem universal atingiu seu auge e seu fim, mas ele deixa a cada um de nós uma provocação que reverberará pelos séculos. Você pode viver a vida como uma obra de arte? Para discutir a epopeia de Goethe, convidamos Daniel Martin-Neschen, falando de Florianópolis, professor de língua e literatura alemã na Universidade Federal de Santa Catarina e tradutor do Divan Ocidente Oriental de Goethe. Marcos Mazzari, falando de Weimar, professor de literatura comparada da Universidade de São Paulo e presidente da Associação Goethe do Brasil. E Silke Schneider, também de Weimar, curador, tradutor, intérprete e autor de Viagem de Goethe ao Brasil. Silke, você pode nos introduzir a como era a vida de uma família burguesa em Frankfurt, onde Goethe nasce? Como foram esses anos de formação de Goethe? Goethe em Frankfurt era uma cidade não tão grande feito hoje, tinha nem 40 mil habitantes, e Goethe era filho de um dos mais ricos patriarcas, conselheiro de Frankfurt, e tinha uma vida bem de burguesia rica. Ele nunca foi para a escola, ele tinha professores particulares em casa e aprendeu várias línguas, latim, hebraico, grego, alemão, italiano, inglês e chama-se o Yiddish. Então ele tinha uma formação muito boa, ciências naturais, e interessante as aulas sempre eram mais ou menos interdisciplinares. Então quando ele aprendeu latim, ele aprendeu logo botânica também. Uma das primeiras, a primeira vez que ele escreve, por exemplo, o Brasil, é num caderneta de tradução alemão-latim, onde ele escreve do Pão Brasil em latim e em alemão, Brasil Holz. Marcos Mazzari,
será que a gente pode antecipar já alguns traços de personalidade, de caráter? Como era, que a gente vai explorar muito intensamente ao longo desse nosso programa, mas como era a personalidade de Goethe? Como era ali o seu temperamento, os seus, enfim, traços de caráter ali? Bom, eu acho que um documento importante para responder a essa questão é uma carta que ele escreve aos 15 anos para o presidente de uma sociedade Arcade, numa cidade vizinha a Frankfurt. Então, nesta carta, o adolescente, que mal acabara de completar 15 anos, ele descreve também o seu caráter. Ele se mostra... É claro que era uma pessoa que dominava todas as regras, os princípios da retórica. Então é uma carta profundamente retórica e ele pressupõe também no destinatário da carta, um jovem nobre chamado Burri. E Goethe se apresenta como uma pessoa extremamente ambiciosa, no campo artístico. Ele ambicionava se tornar um grande escritor, um grande artista, e também extremamente impaciente. Ele queria logo a resposta. E, na verdade, ele não teve êxito. Ele não foi admitido nessa sociedade Arcade, chamada Filandria. Mas isso aos 14 anos. Na autobiografia Poesia e Verdade, Marcelo, nós temos também muitas informações sobre a personalidade do autobiógrafo quando criança, quando adolescente e quando jovem. Então, talvez o que seja importante ressaltar aqui Goethe sempre foi uma pessoa dos olhos. Então, muito mais do que da audição, dos ouvidos, era uma pessoa que se relacionava com o mundo através dos olhos. Então, e depois, Marcelo, haveria sim dezenas e dezenas de facetas da personalidade e do caráter de Goethe. Um homem, por exemplo, aos 28 anos, que ajudava muito pessoas necessitadas. É um lado assim extremamente complexo e interessante. Uma personalidade extremamente complexa. É claro, só complementando o que o Zilke disse, teve um momento que Goethe precisou ir à escola pública, por pouco tempo. Muito pouco tempo, algumas semanas, foi quando a casa foi reformada, e era uma pessoa muito protegida, como o Zilke pontuou, e ele sofreu muito, o que hoje em dia se chama bullying, não é? Então, na autobiografia ele mostra como um menino de 8 anos, assim como a irmã Cornélia, também não estavam preparadas com outras crianças que tinham uma experiência de rua muito mais forte do que as crianças da família Goethe. E com isso elas sofreram bastante. Daniel, já passando ali para as primeiras criações artísticas, o seu envolvimento na cultura, Goethe vai participar de um movimento, digamos assim, chamado Sturm und Drang, que eu não sei como vocês traduziriam, mas algo como tempestade e tormenta ou algo do tipo, né? De que se trata esse movimento? Qual é exatamente a participação de Goethe nessa cultura ali que está se criando? A gente pode traduzir Sturm und Drang como Tempestade e Ímpeto, que foi o título de uma peça do autor Klinger, que foi um dos participantes desse movimento literário, que foi o movimento literário mais alemão e mais breve da história da literatura. E também um dos menores, também, com poucos autores. O Goethe no centro, ou como um centro gravitacional, talvez a gente possa dizer, o Friedrich Schiller, o Johann Gottfried Herder
E esse autor, o Klinga, né, que foi o autor dessa peça, que dá o título a essa escola literária, que em alguns autores entendem bem como se fosse um pré-romantismo. Eu não gosto muito desse nome, porque é como se tudo estivesse se preparando para o romantismo, como se fosse uma teleologia da literatura, né? Mas é uma literatura de jovens. É nesse período em que Goethe escreve o seu poema famoso Prometheus, em alemão, que conta a história do Prometeu revoltado com os deuses, né, por ter roubado o fogo dos deuses. E é nesse período também que é publicado Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, esse livro que o tornou famoso da noite para o dia. Vai ser um sucesso tremendo de crítica e de público, que é, resumidamente, né, Daniel, é um jovem que se apaixona por uma mulher já comprometida e ao final se suicida. Quais as razões desse sucesso de crítica e de público, talvez o primeiro best-seller da era moderna, dos sofrimentos do jovem Werther? Eu acho que é o próprio tema mesmo, é um tema muito pujante nessa época. Ele tem um lastro de realidade, porque houve mesmo ele é baseado na história de um amigo do Goethe que de fato se mata por conta de não ter uma paixão realizada. O Goethe mistura um pouco com a sua própria história de vida, sua paixão com a Charlotte, com uma moça também, né, comprometida, e com o seu tempo de estudo, né, sua época de estudante. Então é uma história que tem... Eu acho que isso talvez tenha sido um grande apelo do público, né, porque é uma história real que conta angústias das pessoas da época. É legal mencionar que esse ano, em 2024, o Werther comemora 250 anos de publicação. Então tem algumas festividades na Alemanha, que no Brasil vai ter também alguma coisa. Então, aqui é uma obra... vai começar um congresso depois de manhã, 4 dias. Isso. Em Wetzlar também vai ter um encontro, né? E assim, essa é a obra mais traduzida do Goethe aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem 16 ou 17 traduções. Então a gente já nota assim uma quantidade de releituras, de reedições, tem versão em quadrinhos, né? Tem um filme chamado Goethe in Love, em inglês, que conta então um pouco essa mistura, né? A história do Goethe, como que ela se mistura com a história do amigo, para ele escrever esse romance em cartas, né? Talvez esse também seja um negócio interessante, um romance em cartas, que aí tira um pouco essa coisa do narrador onisciente, assim, a pessoa que sabe tudo, e mostra uma história real de uma pessoa acontecendo. Eu acho que esse é o grande apelo, ser real. Silke Schneider, ele faz, já aos 20 e poucos anos, muito sucesso com esse livro, com esse romance, com a peça de teatro Goethe na Alemanha, né? E vai ser convidado à corte de Weimar para assumir funções administrativas, um conselheiro ali, mas assim, fazendo um trabalho mesmo de gestão pública. Você pode descrever um pouco para o nosso ouvinte as funções, as realizações de Goethe na corte? Qual era a sua rotina? Que tipo de coisa ele estava fazendo lá? Porque inclusive vai deixar em alguma medida de produzir, né? Continua escrevendo, mas publica muito pouco durante alguns anos e vai levar muito a sério as suas funções ali, né? Eu acho que seria interessante para o nosso ouvinte entender exatamente o que ele está fazendo ali. Pronto, ele foi convidado pelo Duque Carlos Augusto, que foi pessoalmente para Frankfurt com o senhor Knibel, convidar ele. Goethe aceitou porque ele se achou muito improdutivo na vida prática em Frankfurt, aceita isso, e em Weimar, Weimar era uma cidade pequena, entre 6 mil e 10 mil habitantes naquela época. Todo o ducado só tinha 100 mil habitantes. Imagina, 100 mil habitantes não tem muita administração pública. Então ele fica membro do Geheime Concilium, que é como se fosse um conselho ministerial de 3 conselheiros só. Então, ele fica membro e sempre tem que fazer decisões jurídicas, outras decisões. Depois ele fica responsável pela mineração, seria ministro dos minérios, fica responsável pela construção de novos caminhos, reforma de caminhos,
Então seria hoje é ministro de Construção Civil, e ele assume cada vez mais responsabilidade, fica tanto que ele fica improdutivo e fica frustrante também porque ele não consegue tantas reformas quanto ele quer fazer, né? Importante destacar também que depois ele foge para a Itália porque ele não quer mais esses compromissos todos. Quando volta, o Duque dá aqueles ofícios oficiais de Estado que ele gosta mais. Ele vai ser diretor do teatro, diretor das instituições de ciências naturais, das coleções de ciências naturais, e diretor da biblioteca, por exemplo. Então, durante todo esse tempo em Weimar, ele tem várias funções que não sempre exercem todo o tempo. Por exemplo, ele tenta criar uma mineração que não dá certo, então ele deixa essa função depois. Um certo tempo ele quer reformar o déficit do Ducado de Weimar, então ele assume um controle como se fosse ministro de Finanças, depois deixa de novo. Então é bem complexo, mas ele era mesmo um estadista, um ministro, multiministro. Marcos, Daniel, o Silk citou essa viagem para a Itália. Ele passa alguns anos em Weimar, vai para a Itália, passa acho que 2 anos ou algo assim, especialmente em Roma, 2 anos. E volta a Weimar de novo. O que ele vai buscar na Itália? O que ele encontra e o que essa viagem, essa experiência traz, sobretudo para a obra artística, para a obra poética dele? Qual vai ser o significado dessa jornada? Marcos? O Goethe, ele não se cansou de dizer que na Itália ele vivenciou um renascimento em todos os sentidos. Também no sentido artístico, em que, dada a quantidade de atribuições que ele tinha em Weimar, como o Silke disse, ele também foi, aliás, ministro da guerra, e ele pode ser considerado o único ministro da guerra em todo o mundo que cortou o orçamento militar pela metade. Então ele achava muito mais importante investir em educação, em cultura, em Bildung, no teatro, etc. De todo modo, essas atribuições burocráticas estavam pesando sobremaneira em seus ombros. Havia, desde a chegada dele a Weimar, em novembro de 1775, ele tinha uma relação muito produtiva, mas também muito frustrante com Charlotte von Stein, por quem ele estava apaixonado, mas nunca pôde vivenciar nada mais concreto. Ela era uma mulher casada, tinha 7 filhos, 4 meninas faleceram, mas então ela continuava com 3 filhos, e isso era muito frustrante. E por isso Goethe, a única pessoa a quem ele disse que ele viajaria para a Itália foi o Duque. Foi o Duque porque ele não podia contornar. Mas, por exemplo, para Charlotte von Stein, ele não diz nada. Isso magoou profundamente a mulher e, depois do retorno dele, eles nunca mais voltaram a ter a relação que tiveram antes. Ela permaneceu nesse mundo estreito de Weimar, e Goethe, então, entrou no vasto mundo italiano. Foi um renascimento em todos os sentidos. Non posso dire altro se non che sono qui, quando ele pisou em solo italiano. Lá na Itália, ele pôde retomar os trabalhos que estavam estagnados, escreveu muitas cenas para o Fausto, redimensionou completamente os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, percebeu finalmente que ele não tinha talento para ser pintor, algo com o qual ele sonhava, então ele se decide que vai se concentrar no campo literário,
teve também uma relação erótica com uma mulher a qual ele deu depois o nome literário de Faustina. Nas elegias romanas tem uma repercussão desse relacionamento. Em todos os sentidos, a viagem à Itália foi um renascimento extraordinário, um acontecimento crucial na vida de Goethe. Um acontecimento anteriormente foi a ida para Weimar, e depois o divisor de água na vida dele foi a viagem à Itália entre 1786 e 1788. E essa viagem, Daniel, talvez explique muita coisa da importância que vai ter para Goethe o clássico greco-romano, como isso, quer dizer, ele vai ser visto ali até como uma espécie de ícone do classicismo. Ele que foi, como você mesmo disse, de alguma maneira um precursor, apesar da gente questionar essa teleologia, mas assim, de alguma maneira aquele movimento Sturm und Drang participa de um clima que vai depois dar no romantismo, mas ele mesmo vai ser muito crítico ao romantismo. Como que fica na obra dele, na concepção artística dele, essa relação entre o clássico e o romântico? Como que ele vai articular isso? Corroborando um pouco o que o Marcos mencionou, né, essa viagem à Itália causou uma revolução, né, um divisor de águas na vida dele, porque ele também teve contato direto com o mundo clássico, né, o mundo antigo, com o qual ele antes só tinha tido contato através de livros, né? Através da literatura, através das aulas de latim, de grego, com seus preceptores, né? E nesse contato, que também é um pouco dessa época, também quando ele trava contato com uma pessoa muito famosa, que é o colecionador de arte, o Johann Winckelmann, que é uma pessoa que entre outras coisas, é uma pessoa que estabelece esse estatuto do que é o clássico, né, da escultura clássica, dos valores da cultura antiga, como arte definitiva, como arte primordial, assim, a arte mais perfeita. E esse tipo de valor é o que permanece muito na obra do Goethe, que vai se tornar também uma das 4 estrelas da constelação do que se chamou de classicismo de Weimar, onde estão o Goethe, Johann Gottfried Herder, o Friedrich Schiller e o Wieland, esse outro autor que foi tradutor de Shakespeare também, escreveu um grande épico. Então, esse valor da literatura clássica, da cultura clássica, se torna um cimento, talvez cimento não seja a melhor imagem, mas um mármore, né, uma pedra muito fundamental em toda a escrita, toda a arte do Goethe, isso até mais até a sua velhice mesmo. O Goethe teve também depois ele também teve um outro momento em que ele teve uma pequena revolução também, quando ele entra em contato com a poesia persa do Hafez, isso já em 1814, mas não causa uma revolução na sua concepção da literatura clássica como fundante. Ele simplesmente enxerga um outro clássico no Hafez, uma pessoa que corporifica esses valores também. Mas acontece um outro renascimento, já que a gente está falando da vida dele, né? Nesse outro momento ele está sozinho praticamente. Morreram esses todos os amigos que eu mencionei. Ele está, né, também cansado. A sua esposa está gravemente doente, e acontece um outro renascimento. Então é interessante, o Goethe passa por vários pontos em que há vários renascimentos na vida dele, né? Que ele entra em contato com uma coisa nova que ele conhecia às vezes através de livros ou através de pouco conhecimento, e ele se transforma num grande autor que às vezes ele se torna às vezes o centro dessa coisa, né? O Goethe é o autor que se torna a primeira pessoa em quem se pensa quando se fala de determinada coisa. De classicismo é o Goethe. De literatura persa, às vezes é o Goethe a pessoa principal, né? O romance de formação é ele, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante dele. O Sil, que a gente está falando e vai falar ainda muito da obra literária do Goethe, é natural, mas ele dedicou, e muito seriamente, e muito tempo, se dedicou a fazer ciência, né? Escreveu
colecionou muita coisa, pesquisou. Será que, eu temo que de uma maneira um pouco sintética e curta, mas será que a gente pode dar para o nosso ouvinte uma ideia de como foi essa produção, das suas realizações, de suas frustrações ou fracassos, talvez, mas que tipo de interesse ele estava ali, ele estava investigando, o que ele estava produzindo em termos de ciências naturais? Marcelo, como você falou bem na introdução já, Goethe era um homem universal, ele se interessava em tudo. E o interessante, hoje em dia, nós temos os interesses dele conservados aqui em Weimar. No Museu Goethe tem todas as coleções dele. Nas ciências naturais são 28 mil peças. Só de geologia ele tem 18 mil peças. Na botânica tem um herbário, tem plantas, ele fez experiências. E nesse tempo o mundo descobre no iluminismo as ciências ficam fica na moda praticamente, se abre o conhecimento e Goethe se interessa por tudo isso. Por exemplo, a eletricidade, ele tem vários instrumentos de criar eletricidade, ele tem, por exemplo, uma esfera de Fraunhofer. Uns 3 anos atrás se fez uma grande exposição mesmo aqui que chamava-se Abenteuer der Vernunft, que seria Aventura da Razão. Então juntava todos esses interesses de Goethe com o mundo, com as novas ciências, física, eletricidade, astronomia, meteorologia, botânica. É impressionante, ele é um homem universal mesmo. E voltando para a Itália, o interesse, por exemplo, para a botânica, recebeu um novo renascimento, digamos, na Itália. Ele viu palmeiras, ele queria viajar para as Índias, e nesse caso o Brasil era Índia ainda, Índia Ostentales, né? E queria ver as palmeiras lá. Mais tarde, ele, conhecendo pessoas, especialmente o Martius, ele retoma esse grande interesse pelas palmeiras e escreve até uma resenha sobre o livro de Martius sobre as palmeiras. O Alexander von Humboldt fala: wo immer man Palmen kennt und Palmen nennt, wird der Name Martius mit Ruhm bedacht werden. Então, a fama de Martius a respeito dos palmeiras sempre vai ser mencionado junto com isso. E foram palmeiras brasileiras. Marcos, ele escreve esse livro, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, que vai ficar canonizado como primeiro grande romance, talvez não o primeiro, mas assim, o grande romance de formação. O que essa história, essa narrativa exprime sobre as concepções do Goethe sobre educação e sobre cultura? Bom, esse é o paradigma e o protótipo do gênero, que é a principal contribuição da literatura alemã ao mundo todo, que é o romance de formação e desenvolvimento. Esse é um romance, felizmente, muito conhecido e estudado no Brasil. Então nós temos... Goethe chamava todas as suas obras literárias como fragmentos de uma grande confissão. O Werther é uma grande confissão. Aliás, o primeiro romance a ser traduzido no Brasil e provavelmente também em Portugal. Em 1821 sai já a primeira tradução em Portugal. No Brasil, em 1840, por um livreiro do Rio de Janeiro, Lennert, que tinha muitas relações com o próprio imperador, Pedro II. É um fragmento de uma grande confissão. O outro grande, um fragmento mais significativo ainda de uma grande confissão, são os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, que na verdade, Marcelo, você não consegue entender esse romance sem considerar a experiência italiana de Goethe. Ele só chegou
ao conceito de Bildung, de formação, que subjaz aos anos de aprendizado através da experiência italiana. Então nós temos ali também, assim como, por exemplo, tudo é muito complexo, né? Quando a gente trata de um homo universale como Goethe, tudo é muito complexo. Mas, por exemplo, do mesmo modo como na Itália, o Goethe, em face da grande arte italiana, de Rafael, de Michelangelo, de Da Vinci também, tudo que ele pôde ver em loco, ele percebeu que ele não tinha nenhum talento para prosseguir na sua formação de pintor. Do mesmo modo, o Wilhelm Meister percebe que ele não tem nenhum talento para prosseguir na sua formação de ator, ou seja, no mundo do teatro. Eu só gostaria de apontar brevemente para o fato de que a concepção de formação tem prosseguimento no último grande romance de Goethe, publicado aos 80 anos de idade, em 1829, que com o título Os Anos de Peregrinação de Wilhelm Meister. É interessantíssimo, Marcelo, este romance, sobretudo do ponto de vista que você mencionou, ou seja, da escola, da formação pedagógica. Nesse romance, Goethe, que a essas alturas tinha com grande clarividência percebido todas as implicações da Revolução Industrial, ainda mais do que da Revolução Francesa, ele percebeu que o conceito de formação sofrera transformações radicais na sociedade emergente, na sociedade industrial incipiente. E nesse sentido, ele reformula totalmente o conceito de formação que ganhou forma nos anos de peregrinação. Agora, a formação deve acontecer de maneira mais especializada. Ele se forma na profissão de médico, uma espécie de médico geral. E tem uma discussão muito aprofundada sobre a formação no início do século XIX, depois da Revolução Industrial. E, neste contexto, a questão da formação, da pedagogia, né, da formação escolar, ganha uma importância fundamental. Quando Goethe insere no romance as ideias de Pestalozzi na Suíça e vários modelos educacionais que estavam sendo implantados na Europa. Fellenberg, na Alemanha, e sobretudo Pestalozzi. Então é muito interessante os desdobramentos que o conceito de formação recebe na obra de Goethe mediante o seu último grande romance. Daniel, acho que a gente tem muito a dizer só ainda sobre a visão de mundo do Goethe, mas talvez a gente poderia dizer o sentimento do mundo através da poesia. Ele vive grandes transformações na cultura, a gente falou ali, passando do iluminismo até pela era romântica e as revoluções, tudo que está acontecendo em volta, mas dentro também, na interioridade do homem dessa época, a maneira como Goethe vai explorar em si mesmo, né, essas mudanças, como ele vai reagir a isso. E a minha questão é como isso se exprime na poesia, sobretudo na poesia lírica dele, né, como esse sentimento do mundo, esse sentimento de si se exprime na obra poética dele. Olha, eu acho que passa por tudo isso que o Marcos acabou de mencionar, principalmente com esse conceito tão grande, pesado, que é o da Bildung, da formação. Eu digo isso porque se o Goethe expressa o sentimento do mundo, é porque ele, por meio dessa formação tão ampla e que não se restringe
a coisa escolar, contábil, como diria nosso Paulo Freire, ele escreve uma poesia que se conecta com toda a poesia do mundo com a qual ele conseguiu ter acesso. Eu acho que o Goethe só não escreveu haikai, só porque acho que talvez ele não... Acho que na época o Japão ainda estava fechado, mas o Goethe escreveu poesia em praticamente todos os gêneros que existem. E reformulou vários gêneros, se tornou um mestre de vários desses gêneros. Por exemplo, a balada, né? É um gênero que ele... a balada do Rei dos Elfos, por exemplo, talvez um dos seus textos mais famosos. Ou mesmo ele experimentou no soneto, nos epigramas, em poemas longos e curtos, sempre, muitas vezes, buscando a recriar, de novo, com esse ímpeto da Bildung, que não é a formação apenas do indivíduo, mas a formação de uma nação, de um determinado povo, trazendo ele procurava trazer, recriar no seu tempo, que aconteceram em outros tempos. Um exemplo interessante são os cerca de, eu não lembro exatamente o número, se são 600 ou 800 Xênias mansas que ele publicou junto com Friedrich Schiller. São dísticos, poemas com 2 versinhos, extremamente ácidos e críticos à sociedade da sua época, a pessoas e tudo mais, a eles mesmos. E essa era uma prática que os poetas latinos, Catulo e Marcial, faziam. Então, e eles usam até tipos de versos muito, muito antigos. Esses são pequenos exemplos, né, para mostrar como ele não expressa apenas a sua visão estética ou a sua visão poetizante, mas ele olha através, ele quer colocar todas essas formas à disposição das pessoas. Eu poderia dizer que a obra poética dele é uma enciclopédia de poesia mundial, porque ele escreve de tantos jeitos e com uma desenvoltura que, assim, é impressionante, é assustador, né? Acho que daqui a pouco o Marcos vai mencionar o Fausto também, como que ele se deita em cima desse mito e dessa forma, né, que ele escreve esse poema dramático, mas da lírica do Goethe, que também não é pequena, né? São 3.600 poemas, assim, quase todos espalhados em suas obras, exceto o Divan Ocidente-Oriental, que foi um livro planejado como um ciclo de poemas. É uma obra vastíssima, então se a pessoa ele se esbaldou mesmo, para usar uma expressão um pouco mais informal, né, em todas essas formas. E ele até tem um poema dele que ele escreve como se fosse uma tradução de uma canção brasileira. Talvez depois o Silvio possa falar também, né, sobre a canção de morte de um condenado, né. Mas é isso, né, se ele expressa o sentimento do mundo é porque ele é um homem que tem o mundo inteiro dentro dele. Podemos acrescentar isso ao teatro, então, justamente, você citou o Fausto, a gente vai chegar ali e para preparar isso, se a gente puder falar um pouco sobre a obra dramatúrgica, especificamente em um foco aqui, Silke, Marcos, que é a maneira como o teatro, o drama, né, exprime ideias sobre a ação humana, sobre a ação individual, a ética, sobre a ação coletiva, a política, de uma maneira geral, como esses elementos estão sendo articulados na obra dramática do Goethe. Eu só lembro, Marcelo, que a estreia literária realmente significativa na carreira de Goethe foi um drama, né, que você mencionou, Götz von Berlichingen, dentro um apogeu do movimento Tempestade e Ímpeto. Goethe escreveu uma série, realmente muitos dramas menores, vários para serem encenados na corte de Weimar. Às vezes, Marcelo, ele escrevia um drama em 2, 3 semanas, e dramas que têm hoje o seu lugar muito importante na história da literatura alemã, como Egmont ou Clavigo, né, na autobiografia Poesia e Verdade, ele narra a gênese de alguns desses dramas, muito incentivado pelo pai, né?
Então, eu acho que foi a sua primeira questão, a figura do pai, do Johann Caspar Goethe, de extrema importância na vida do poeta. É uma figura muito difícil, que depois caiu, o pai morreu profundamente deprimido, sofreu alguns AVCs, como a gente pode dizer, diagnosticando de hoje, né? Mas foi uma figura muito... teve uma história de vida triste no começo da velhice, mas ele teve uma influência da mais alta importância sobre Goethe, a figura desse pai. E ele incentivou muito o filho a escrever dramas. Bom, depois ele escreveu o grande drama que é a Ifigênia, talvez o mais importante. Também é uma questão da ética, é um ponto alto do classicismo alemão, e dentro do drama também o Fausto, não sei se você vai... felizmente, como Wilhelm Meister, muito conhecido no Brasil, de tal modo que talvez a gente nem precise se aprofundar em demasia no Fausto. Mas o primeiro drama, Götz von Berlichingen, é um drama ao sabor popular. Tem expressões muito chulas, que eu não tenho coragem de reproduzir aqui no programa, talvez eu não... e são muito famosas na história da literatura alemã. De tal modo que o drama também é um componente de alta importância no conjunto literário goetheano. O Fausto, que foi citado aqui, basicamente, né, o Goethe figura ele ali, é uma lenda alemã antiga, mas o Goethe reformula ali com uma espécie de intelectual cansado ali dos estudos e que faz um pacto com um diabo para viver a vida intensamente e com uma aposta aí de que ele nunca vai se dizer plenamente satisfeito ou algo assim, se chegar esse momento, então ele perde a aposta. O Marcos, o Fausto é uma espécie de grande compêndio ali, né, de todas essas experiências que o Goethe viveu. De uma maneira ele tenta incluir tudo ali, é uma obra, é um drama enciclopédico também nesse sentido, né, e sim, a minha questão é o que ele exprime dessas grandes transformações civilizacionais ali, porque o fim do antigo regime é um novo mundo, uma era moderna que está surgindo, e Goethe olhando para frente, olhando essa nova civilização. Marcelo, a primeira constatação que a gente teria de fazer é que Goethe conviveu nada menos do que 75 anos com o assunto do Fausto. Ele tomou conhecimento como um menino de 7 anos com o teatro de marionetes, Fausto e Mefistófeles, como se chamava então, e chegando aos 83 anos, ele deu as últimas pinceladas na tragédia escrita ao longo de 6 décadas. Então, assim como Fausto é uma suma sumarum de todas as estrofes, de todos os metros, de todos os ritmos da literatura universal, como já observado pelo Daniel, também toda a história, o próprio Goethe falava desde a queda de Troia até a queda de Missolung, na qual morreu Lord Byron, que também é homenageado numa das cenas mais belas, um dos necrológios mais belos da literatura mundial, quando Byron morre durante a luta a guerra de libertação da Grécia perante o Império Otomano. Então, todos esses fatos
da história universal estão presentes no Fausto. E, no final, nas últimas cenas do Fausto, Goethe capta com a mais extraordinária clarividência, de maneira longemirante, né, como os italianos costumam dizer, o mundo que nós vivemos agora, no ano de 2024. Então, por exemplo, um dos aspectos que eu procurei aprofundar no livro publicado há alguns anos, A Dupla Noite das Tilhas, História e Natureza no Fausto de Goethe, são, no fundo, são as transformações climáticas, decorrentes também da destruição da natureza. Esse é um dos aspectos captados por Goethe de maneira realmente genial, porque o mundo fáustico pressupõe, então, a destruição da natureza, a destruição da criação, miticamente dita a criação divina, e no seu lugar o estabelecimento, a implementação de uma civilização. Você usou algumas palavras, algumas vezes o adjetivo civilizacional, de uma civilização tecnológica. Então, de maneira simbólico-alegórica e muito sucinta, Goethe antecipou o mundo em que nós vivemos hoje. Um mundo apresentado também de uma maneira que pode causar horror. Goethe tinha uma visão muito cética, mas ao mesmo tempo otimista, que na medida em que ele adverte para o que estava por vir, também tem uma mensagem de contribuir por um mundo melhor, para a criação de um mundo melhor. Por isso que a obra de velhice de Goethe, ela está toda ela plena de utopias, no romance Os Anos de Peregrinação e no Fausto. É claro que também de maneira irônica. Goethe tinha uma relação irônica com as utopias. O Fausto para concluir, um assunto da mais incomensurável complexidade, é a obra mais moderna, mais atual, que talvez haja em toda a literatura mundial. Daniel, a gente está quase no fim da nossa jornada. Rapidinho, eu queria dizer claro, que naquela época já teve uma crise ambiental. A Turingia, o nosso estado, é chamado o coração verde da Alemanha, mas no tempo de Carlos Augusto e Goethe, para a calefação das casas, eles tinham cortado quase todas as florestas. Então, a salvação naquela época foi o descobrimento do carvão como meio de calefação. Mas sem isso, estava hoje um deserto a nossa região aqui. Então, era uma crise ambiental bem grande, que pela ciência hoje em dia está muito esquecida. Daniel, eu dizia que a gente está quase no fim da nossa jornada, passamos por muita coisa, e muito do que a gente falou sobre Goethe, de novo, está no Fausto, né? É ali articulado de maneira poética, criativa, mas está lá. Você gostaria de dizer alguma coisa a propósito do Fausto, de como ele espelha toda essa jornada, essa aventura do Goethe? É muito interessante que cada obra do Goethe espelha toda a sua obra de uma maneira um pouco fractal, porque, né, o Fausto, eu falei que toda a poesia do Goethe é uma enciclopédia, né, de muitas formas, muitos experimentos, toda a obra dele mesmo. Ele não só as peças de teatro, ele também experimentou com formas diferentes, né, diferentes quantidades de atos, diferentes temas, diferentes tipos de verso, diferentes temáticas dos personagens. Os romances também ele experimentou de várias coisas, congregando elementos científicos como afinidades eletivas, que é um conceito da química. Ele brincou com esse conceito para tratar de relações humanas, né? Eu acho que o Fausto é um outro exemplo disso, no qual ele, em uma obra, ele
faz uma referência a toda a sua obra, todo o experimento que é e toda a experiência que é de uma pessoa com uma formação universal. De novo, isso que o Marcos mencionou, essa troca, essa destruição da natureza com o substituto de um mundo tecnológico, é um pouco o reflexo desse pensamento dele de que a mente humana, o ser humano é muito amplo, muito grande. E o mundo tecnológico diminui um pouco o tamanho desse ser humano, porque a gente se especializa, a gente deixa de ser tudo que a gente pode ser. O Goethe também, ele foi muito, né, um acontecimento fortuito, né? A vida dele foi uma vida muito plena. Ele teve muito acesso a muitas coisas, teve também a graça de viver 82, quase 83 anos, né? Enquanto a maioria dos seus amigos não pôde, morreu de tuberculose, morreu disso, morreu daquilo, teve muitas dificuldades, mas ele mostra que a gente pode ser uma pessoa plena, né? E o Fausto coloca esse dilema do bem e do mal, né? Mostra que nada é preto e branco, as coisas não são simples, e tá tudo bem assim também, né? Certo, podemos fazer uma rodada final aqui, se a gente puder explorar um pouco o legado do Goethe, e aí vocês podem, cada um escolhe, mas se vocês puderem falar sobre a influência, o impacto do Goethe sobre seus contemporâneos ou sobre movimentos literários e artísticos desde o século XIX até a nossa época, ou especificamente para a cultura alemã, mas também o seu legado, digamos, para a cultura universal, e talvez, se quiserem olhar para o futuro também, né, o que esperar, até onde Goethe ainda pode inspirar e influenciar, né, a cultura que vem aí das novas gerações. Então, se vocês quiserem fazer as suas colocações finais, Silke. Eu quero citar o Paulo Clovis Schmitz, que na resenha da viagem de Goethe ao Brasil disse que as anotações finais que fez das citações de Goethe sobre o Brasil são uma mina de ouro para futuros pesquisadores. E isso que é a obra de Goethe pode ser isso, uma mina de ouro para futuros pesquisadores na mais ampla maneira, em todas as áreas. Então, pesquisadores futuros vêm ler Goethe, vêm ler a obra dele, vêm pesquisar o que está atrás, tem muita coisa para descobrir. Daniel. É um pouco difícil resumir assim, mas eu acho que toda a influência do Goethe no mundo, ela é imensurável. Durante o meu trabalho de doutorado, por exemplo, eu entrei em contato com a presença do Goethe em lugares assim que eu não tive acesso, infelizmente, a alguns por conta da língua, mas assim, o Goethe na China, por exemplo, é um autor extremamente admirado, muito lido, e agora tem até um esforço, o governo chinês está fazendo um esforço para traduzir absolutamente toda a obra do Goethe, tem uns 50 tradutores trabalhando juntos para traduzir tudo mesmo. Eles estão fazendo primeiro porque são signos, para unificar os signos para as pessoas, para Gretchen. Tinha várias traduções do Fausto, para Gretchen sempre tinha um símbolo diferente. Então esses pesquisadores fazem primeiro como se diz? Um vocabulário, né? Dizendo qual é o signo para aquela frase, para aquela pessoa. Estamos fazendo um trabalho muito consistente, né? Estão criando o vocabulário goetheano no mandarim moderno. Então, começamos com admirável. Né? E no Oriente Médio, o Goethe também na Pérsia, né? No Irã, no atual Irã, o Goethe é um autor também muito fundamental. Há um diálogo também, né? E assim, eu acho que essa expressão que o Zurich falou, é uma mina de ouro. E a gente tem que agradecer um pouco também a existência do campo de estudos, dos estudos goetheanos, né? A gente tem, para qualquer aspecto que a gente quiser explorar, existe um trabalho, existe um estudo e sempre existe uma coisa que fazer. Seja para a gente reler e trabalhar em cima, seja até para a gente questionar, colocar em questão, às vezes, uma coisa que se assume a partir do Goethe. Então, não tem fim. E uma vez despertado o interesse pelo Goethe, pode despertar o interesse pela língua alemã. Feito Joaquim Nabuco falou,
recomecei a aprender alemão para melhor entender o Goethe. Então, vamos aprender alemão também. Marcos Mazzari. É isso que o Zirke disse, também vale para o Machado de Assis, né? Na velhice ele começou a estudar alemão por causa do profundo interesse que ele tinha pela obra de Goethe, que é uma obra que irradia sua influência para absolutamente todos os países, todas as literaturas do mundo. Então, quando nós fizemos várias vezes eventos sobre romances de formação e sempre houve palestras sobre o romance de formação, por exemplo, na África, na literatura moçambicana, na literatura angolana, no Brasil, então, nem se diga, na literatura por exemplo, lá do Amazonas, a literatura de alguém como Milton Ratum, cuja literatura também é tributária da tradição do romance de formação. É uma literatura que irradia sua influência muito importante no Brasil, né? Nós falamos várias vezes, vocês enfatizaram o Werther e o Fausto, que é uma obra fundamental, são duas obras fundamentais para Castro Alves, para Álvares de Azevedo, para os nossos românticos, depois para Machado, depois para Graciliano, e mais ainda para João Guimarães Rosa, que é um grande admirador de Goethe. Então, é uma obra que continuará sendo lida e reinterpretada, né, nas futuras gerações. O que talvez a gente possa, também dizer aqui, quando você, Marcelo, fez a sua bela introdução, você falou também das limitações, né? Das limitações de um Leonardo da Vinci, das limitações de um Shakespeare ou de um Goethe. Ele também tinha suas limitações. Ele é uma pessoa, por exemplo, que não compreendeu a importância de um Hölderlin, de um Kleist. Então ele desprezou esses escritores, ou ele não entendeu a importância de um Franz Schubert, quando Schubert musicou vários de seus poemas de maneira insuperavelmente congenial. Mas ele não entendeu, ele nunca mandou um agradecimento a Schubert. Então ele tem também as suas limitações, por exemplo, na relação com os românticos, com Novalis, e nas ciências também. É um excepcional homem das ciências. Charles Darwin rende tributo, rende agradecimento a Goethe no prefácio da Origem das Espécies, como um partisã na luta, nas fileiras evolucionistas, mas também ele não entendeu a física de Newton, e durante a vida toda, até os 82 anos, ele tentou combater a teoria cromática de Newton, de maneira totalmente equivocada. Então, há também essas limitações plenamente humanas. Mas o que fica é isto, obras como Os Anos de Aprendizado, o próprio Werther e, sobretudo, o Fausto, vão apresentar às gerações futuras novas facetas que não estão presentes para nós hoje, no século XXI. Então, são obras que sempre serão relidas e reinterpretadas pelas gerações subsequentes. Exato, eu suspeito que nós voltaremos em diversas oportunidades, né, nos programas que se seguirão aqui nesse nosso estado da arte, a essas obras, a essas facetas, mas por hoje infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço Daniel Martineschen, Marcos Mazzari e Silke Schneider, agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.